temos novas informações sobre a adolescente acusada de orquestrar o assassinato do namorado. Gianna Kistenmacher, ex-líder de torcida no ensino médio, agora é acusada de assassinato. Ela é uma das 9 adolescentes acusadas de assassinato na morte de Trey Wright. E agora estamos ouvindo alegações chocantes sobre como ela teria agido na noite em que Trey Wright foi morto. Quando ela se afastou das pessoas, ela tinha uma expressão no rosto e eu realmente não entendi aquilo. Vamos analisar isso e também falar sobre por que 7 dos 9 adolescentes acusados de assassinato, neste caso, estão em liberdade sob fiança. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Trey Wright era um adolescente animado, como nos disseram, um amigo que nunca fez inimigos. Ele faleceu em 24 de junho em uma pequena cidade da Carolina do Sul. Desde sua morte, a história de Trey Wright se espalhou pelo país, bem longe da pequena cidade da Carolina do Sul, em parte porque 9 adolescentes foram acusados de assassinato. A pessoa acusada de disparar o tiro que matou Wright era alguém que, segundo nos disseram, Wright considerava um amigo. Mas essa garota, Gianna Kistenmacher, é talvez a suspeita mais chocante desse caso, porque ela era namorada de Trey Wright. Eles tinham acabado de começar a namorar, mas ele gostava muito dela. Gianna e Trey estavam namorando, mas acho que eles só estavam juntos há um mês, talvez 2 meses. Mas ele já estava começando a gostar dela de verdade. Era diferente de qualquer outra garota com quem ele já tinha saído. Ele realmente queria se esforçar e estar com ela. Ele deixou tudo de lado. Esta é Jasmine Lauterbach. Trey foi morto em frente à casa dela. O tiroteio aconteceu por volta das 11h30 daquela noite, em Johnsonville, Carolina do Sul. Jasmine me disse que correu até Trey e o consolou enquanto ele lutava para respirar, enquanto seu pai e um policial tentavam ajudá-lo antes de ser levado ao hospital, onde faleceu. Jasmine nos contou que a maioria dos adolescentes acusados desse assassinato eram conhecidos de Trey, mas 2 dos 9 adolescentes eram pessoas que Trey conhecia. Você tinha Gianna Kistenmacher e Devin Harper. Trey e Devin agora se seguiam no TikTok. E Jasmine contou que tinham começado a sair. Eles iam a Myrtle Beach para exposições de caminhões e Trey via Devin Raper como amigo. A polícia diz que foi Raper quem disparou os tiros que tiraram a vida de Trey. Ele segue detido, sem fiança, na cadeia de Florence. A líder de torcida do colégio, por quem Trey estava começando a se interessar, é acusada de orquestrar seu assassinato. Delegados afirmam que Gianna Kistenmacher levou Devin Raper para encontrar Trey Wright na noite em que ele morreu, sabendo que Raper estava armado e que haveria uma confrontação com risco de ferimentos ou morte. As autoridades relatam que Trey e Raper estavam em conflito por causa de uma garota na noite em que Trey morreu. E houve mensagens provocativas no Snapchat antes da altercação. A mãe de Trey disse ao Daily Mail que seu filho conheceu Gianna através de Devin Raper. E outro amigo disse que acreditava que Gianna queria que os dois brigassem, que isso era um triângulo amoroso. Mas na noite do assassinato de Trey, qualquer desejo de confronto por parte de Gianna não era aparente para aqueles que tentavam ajudar Trey Wright no local. Lauterbach disse que conheceu Gianna pouco antes de correr para ajudar a amiga. Você já conhecia Gianna? Naquela noite conheci ela pela primeira vez. Sei que há coisas que você pode ou não dizer, mas ela ainda estava lá. Acho que você a viu lá quando saiu. Sim, senhor, ela ainda estava na cena. Ela ficou na cena até ele ir para o hospital e depois foi para o hospital, mas a mãe dele e o pessoal só souberam de tudo quando eu cheguei lá. As outras crianças foram avisá-la do que ocorria, pois eu não podia contar por telefone, embora tenha sido eu quem ligou. Segundo Lauterbach, Gianna fingia ser a namorada chocada e assustada, o que pode ser verdade. Ela até foi ao hospital para ficar com Trey, enquanto ele lutava pela vida. Essa foi uma luta que ele perdeu naquela noite, quando você a conheceu naquela situação. Tipo, como era a linguagem corporal dela? Parecia, como parecia naquele momento. Ela me confundiu porque agia como se não soubesse o que estava acontecendo, como se estivesse machucada.
E então, não sei, ela simplesmente quando se afastou das pessoas, ela tinha uma expressão no rosto e eu realmente não entendi. Como era? Tipo, uma expressão de raiva ou como era? Ela só parecia que quando ficou na frente das pessoas, ela estava meio que surtando como a gente. Mas, tipo, quando ela se afastou, ela parecia calma. Tipo, ela ligou para os pais dela, contou para eles o que estava acontecendo. A voz dela estava trêmula, mas ela ainda estava bem calma ao telefone com os pais. É uma pergunta parecida com a que fiz para a Devin. Por quê? Quando saiu a notícia de que ela namorava essa pessoa que morreu de forma terrível, a polícia disse que ela foi a mentora de tudo. Como foi para você quando o nome dela apareceu pela primeira vez? Você vê a foto dela na delegacia. E então, realmente houve o que os delegados que investigaram dizem que ela fez. Eu simplesmente não sabia o que dizer, porque eu não. Trey era o tipo de pessoa que todo mundo amava. Ninguém realmente tinha algo de que não gostasse nele. Então eu simplesmente não entendi o que fez ela fazer isso. Porque o Trey é assim, se você disser pra ele que não quer ficar com ele, tudo bem pra ele. Ele pode se magoar, mas seguirá com a vida, não é tão importante pra ele. Mas a Jasmine disse que também viu outra coisa naquela noite na Diana Kistenmacher. Inicialmente, as autoridades acusaram Kistenmacher de cúmplice, mas depois a acusação subiu para homicídio. Outros também foram acusados de homicídio neste caso. Aqui estão suas fotos na delegacia. 2 são menores e não tiveram os nomes divulgados. Devin Raper e outro suspeito, Hunter Kendall, são os únicos 2 que não receberam fiança. As autoridades acusaram os outros de forma semelhante a Kistenmacher, alegando que sabiam que Devin Raper estaria armado na noite em que supostamente matou Trey Wright e que haveria uma confrontação. Um relatório de prisão afirma que, quando Trey Wright supostamente se aproximou do carro em que Raper supostamente estava, Wright começou a bater na janela e, nesse momento, tiros foram disparados. O relatório também disse que alguém no carro estava usando uma máscara de esqui. Os 7 suspeitos que saíram da cadeia receberam fianças de $20 mil, o que pode parecer baixo para uma acusação tão grave como assassinato. Perguntei ao advogado de Direitos Civis e Defesa Criminal da Carolina do Sul, Tyler Bailey, sobre isso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que esse é um jeito meio sem precedentes de usar a lei mãos de um, mãos de todos. George Prudence é comum na Carolina do Sul em crimes com armas ou drogas, mas raramente vejo isso em casos de assassinato, especialmente com 9 jovens envolvidos. E também parece ser uma forma de o governo local e o escritório do xerife provavelmente combaterem a violência juvenil, procurando uma maneira de passar a mensagem de que, sabe, jovens e crianças, adolescentes, com o início das aulas, não ajudem pessoas que estejam armadas e prestes a se envolverem em uma briga. Porque você tem 9 crianças ou jovens adultos, alguns adolescentes, alguns com 18 anos ou mais, que realmente ajudaram o acusado a chegar até a vítima, e a vítima, infelizmente, perdeu a vida. Então, realmente é algo sem precedentes nesses aspectos, e aí a fiança parece baixa, pois são acusações sérias envolvendo crianças ou jovens, mas a fiança não corresponde à gravidade. Isso sugere que pode ser uma ferramenta das autoridades para envolver todos no caso e negociar acordos. Porque, pelo que sabemos, vários dos suspeitos foram liberados mediante fiança de $20 mil. O homem, Devin Raper, que foi acusado de disparar os tiros, ainda está detido sem direito à fiança. O que os promotores terão que provar nesses casos dos associados da pessoa que eles dizem ter disparado os tiros? O que eles precisarão provar se levarem esses casos a julgamento? Eles precisarão provar que os associados sabiam que o acusado estava indo ao local com a intenção de cometer um assassinato, o assassinato de alguém. E eles estão usando o fato de que ajudaram ele. Eles sabiam que ele estava armado e passando pela altercação, mas precisarão provar que os associados tinham clara intenção disso acontecer, o que é difícil. Sabe, fornecer assistência, ser cúmplice antes do crime é mais fácil de provar do que realmente mostrar que todos participaram do assassinato com intenção, sabendo que o acusado iria até lá.
ele ia cometer um assassinato atirando na vítima, que tragicamente perdeu a vida. E esse é um grande obstáculo para a promotoria superar aqui. Porque Gianna Kirstenmacher, que segundo relatos é namorada da vítima, foi a primeira co-suspeita, junto com Devin Raper, que foi preso. As autoridades acreditavam que ela orquestrou o encontro, sabendo do conflito entre os dois, que Devin Raper estava armado e que o levava para encontrar Trey Wright. E, infelizmente, isso termina com a morte de Trey Wright. Inicialmente, ela foi acusada de cúmplice antes do fato. Agora ela enfrenta uma acusação de assassinato. Qual a diferença entre as duas? Cúmplice antes do fato significa que você apenas forneceu assistência ao réu ou ao acusado aqui para facilitar a capacidade dele de cometer o crime. Cúmplice após o fato é quem ajuda depois, sabendo do ocorrido. Já cúmplice antes do fato é quem sabia que ele iria lá e pretendia usar a arma para cometer ou tentar um assassinato. Ela o ajudou orquestrando tudo. Assassinato, que é um obstáculo muito maior, significa que ela foi até lá e realmente o ajudou a cometer o assassinato. É uma pequena diferença, é uma distinção legal. Não, você ouviu Tyler dizer, mão de um, mão de todos. Isso vem de um caso da Suprema Corte da Carolina do Sul, de 1988, que decidiu que, se um crime é cometido por duas ou mais pessoas que estão agindo juntas na execução de um crime, então as ações de uma pessoa são consideradas como as ações das outras envolvidas. Quanto às fianças, houve críticas sobre quantos suspeitos não só tiveram fiança permitida, mas fianças tão baixas. E essa foto certamente aumentou ainda mais essas críticas. Esses são dois dos suspeitos mais recentes que soubemos que foram acusados de assassinato neste caso, Braylon Thompson, de 17 anos, e Jaden O'Clair, de 17 anos. Ambos receberam fiança de $20 mil e os registros do tribunal mostram que eles pagaram a fiança no mesmo dia. Isso foi no dia 6 de agosto. Encontramos uma foto de uma postagem no Snapchat, supostamente feita por Thompson, mostrando ele e O'Clair do lado de fora do centro de detenção do condado de Florence. Mostra os dois posando juntos. O'Clair faz sinal de paz e Thompson mostra os dentes com um dedo na boca, como se usasse grill. Agora, a legenda dessa foto era "Estou livre", seguida de um insulto racial que não vou dizer, mas posso informar que começa com a letra N. Entrei em contato com o xerife do condado de Florence para saber se eles estavam cientes dessa postagem e eles me disseram que estavam. Não está claro o que levou às acusações contra Thompson e O'Clair neste caso. O promotor disse a uma emissora de televisão local, a WPDE, que assim que ficaram cientes daquela postagem no Snapchat, entraram com uma petição para modificar as condições da fiança e impedir que os suspeitos fizessem novas postagens nas redes sociais. Na declaração, eles não mencionaram Thompson e O'Clair pelo nome. As redes sociais tiveram um papel importante nessa história, não só porque mostram que Raper e Wright se conheciam e que supostamente houve Snapchats provocativos enviados na noite do assassinato de Trey, o que teria contribuído para esse confronto com Devin Raper, mas também porque após o assassinato de Trey Wright, encontramos uma postagem nas redes sociais de Corinne Belvisso. Ela agora está enfrentando uma acusação de assassinato no dia 25 de junho, que é o dia após Trey Wright ter sido morto. Isso foi o que ela postou. É um link para o GoFundMe do Trey Wright, dizendo: fizeram a vaquinha para ajudar a família dele. Se puder doar, qualquer ajuda é bem-vinda. Trey era meu amigo. Estamos de coração partido. Conhecê-lo era amá-lo, L-I-L-T. E isso significa vida longa a Trey, que tem sido o grito de batalha daqueles que o lembram e pedem justiça pela sua morte. O advogado de Belvisso afirmou à WPDE que seu cliente é inocente e declarou, abre aspas, é realmente simples. Ela não é culpada. Já revisamos as histórias e ela falou com a polícia. Estou chocado que ela tenha sido acusada e vou defender este caso com todas as minhas forças. Ela não é culpada de nada. Vamos ver como o processo legal se desenrola neste caso. É um caso que, de muitas maneiras, é sem precedentes, como você ouviu Tyler Bailey dizer, por causa do número de pessoas acusadas e da forma como esse caso foi conduzido. As autoridades afirmaram que não acusaram tantas pessoas de assassinato levianamente.
Mas no fim das contas, essa também é a história de um jovem amado por tantas pessoas, que agora está morto, que tinha toda a vida pela frente. E isso foi tirado dele. Confira a entrevista completa com Jasmine Lauterbach, que afirmou ter corrido até Trey na noite do assassinato e perdeu alguém que considerava um irmão. Jasmine, como você conheceu Trey Wright? Trey começou apenas como um amigo da família dos vizinhos ao lado, mas depois ele estava na nossa casa quase todos os dias. Ele logo virou parte da família, como um irmãozinho para mim. Ele estava morando com você na época em que tudo aconteceu? Na época, ele estava ficando comigo, mas não morava comigo. Certo. E eu sei que isso não é fácil de falar. Mas você pode explicar o que viu na noite em que ele perdeu a vida? Assim que eu saí pelas portas, ele já estava deitado no meio da rua. Meu pai estava em cima dele. Ele não fazia reanimação cardiopulmonar porque viu que Trey levou um tiro perto dos pulmões. Ele só comprimiu o peito dele para Trey respirar. E o policial estava parado bem ao lado do meu pai. O que fazia naquele momento? Naquele momento, tudo o que eu podia fazer era ir até o lado do Trey, mas eu tinha que meio que dizer para ele que ele estava bem e que tudo ia ficar bem, que ele não precisava tentar dizer nada. Ele só precisava tentar respirar e ficar acordado por nós. O que estava passando pela sua cabeça? Quero dizer, é uma situação tão difícil de se estar. Como você lidou com tudo isso? No momento, foi realmente só uma descarga de adrenalina que me ajudou a lidar com aquilo, porque eu não queria vê-lo daquele jeito, mas eu não conseguia me afastar dele. Eu sabia que ele tinha meu pai, mas eu sabia que ele precisava de mais alguém. Mas eu acabei tendo que me afastar porque eu precisava descobrir se alguém tinha chamado a mãe dele ou a avó dele, ou alguém para trazê-las aqui com a gente ou levá-las para o hospital. O que você lembra sobre... Eu sei que tudo isso aconteceu. Acho que por volta das 11h30. Acho que entre 11h30 e meia-noite. O que Trey estava fazendo antes disso? Antes era só um dia comum. As crianças tinham ido ao rio logo na rua da minha casa, como sempre fazem. Elas estavam apenas brincando, pulando da ponte. Elas tinham voltado para casa, ainda estavam brincando no quintal, só curtindo. Onde tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu na minha casa. Está certo, pois já vi fotos da rua e temos o endereço da polícia. O que é isso para pessoas que nunca estiveram lá? Como é essa área? Aquela área é um lugar onde todos se conhecem. Nós não somos de sangue, mas todos nos consideramos família. Geralmente, quem vai lá se sente seguro, pois de onde venho, independentemente de quem seja o filho, todos cuidam dele. Era tipo um ponto de encontro para as pessoas? Porque eu sei, tipo, só com base no que a polícia contou pra gente, parece que tinha muita gente lá. Meu irmão e o grupo dele são assim mesmo. Eles têm muitos amigos e a maioria dos pais dos amigos deles não deixava eles saírem. Então minha casa virava um lugar seguro para todos. Então normalmente minha casa era o lugar onde a maioria das crianças se reunia. Quando fala do seu irmão, refere-se ao Trey? O Trey é meu irmãozinho. Outro irmãozinho. Sim. O que deseja que as pessoas saibam sobre Trey Wright? Trey era realmente uma pessoa incrível. Ele não era muito físico. Ele nunca discutia desse jeito. Ele era apenas um brincalhão. Sim, e só pelas fotos e pelo apoio nas redes sociais de quem o conheceu, ele parecia realmente ser o centro das atenções, a alma da festa. Esse tipo de pessoa. Eu sei. Ele realmente era. Quero dizer, acho que pra você, tipo, como você está? Quero dizer, você passou por muita coisa, sabe? Não só com o Trey, mas o que você viveu tão jovem, tipo, como você lidou com as últimas semanas? Na verdade, tudo tem sido um borrão. Eu levo um dia de cada vez, porque estou acostumada a estar com o Trey todos os dias. Ele também me considerava como uma irmã. Tínhamos esse vínculo.
Ele implicava comigo e eu com ele. Agora que ele se foi, tudo perdeu a graça. O que você sabia sobre... Eu sei que o nome Diana é o que apareceu e, sabe, pelo que li, ele aparentemente estava namorando ela. Quero dizer, como era o relacionamento deles? Diana e Trey estavam namorando, mas acho que eles só estavam juntos há 1 mês, talvez 2 meses. Mas ele estava chegando ao ponto de realmente gostar dela. Era diferente de qualquer outra garota com quem ele já tinha saído. Ele realmente queria fazer um esforço e estar com ela. Ele deixou tudo de lado. Porque há tantas pessoas que foram acusadas em conexão com a morte dele. Quero dizer, essas pessoas eram conhecidas dele? Ou tipo, qual que era a relação com todas essas pessoas que se juntaram? Acho que só Devin e Gianna eram realmente conhecidos por ele desse jeito. Mesmo essas pessoas, ele só começou a sair com Devin na primavera. Então eles só se conheciam há alguns meses. Sinto que a maioria dessas crianças era só conhecida. Nunca tinha ouvido esses nomes antes daquela noite. Tipo, naquela noite foi a primeira vez que eu vi a maioria desses nomes. Como tem sido ver esses nomes, então? Você vê as fotos deles na prisão. Você vê as acusações que eles enfrentam e presenciou o que aconteceu naquela noite. Como tem sido ver todas essas pessoas e o que a polícia diz que elas fizeram? É muito louco. Tipo, eu não entendo como pode ter tanta gente envolvida na situação, meio que sabendo o que está prestes a acontecer, mas não dizem para o amigo parar e pensar nisso, ou que a gente não precisa fazer isso. É só que, para mim, isso é realmente insano. Porque ele conhecia Devin Raper. Ele já falou alguma coisa sobre ele ou como era o relacionamento deles? Ele nunca falou dele, só saíam juntos quase sempre. Trey gostava muito de ir à praia. Ele gostava de exposições de caminhonetes, Devin sabia onde ir e o que fazer. Então eles eram realmente só amigos por causa disso. Devin nunca tinha ido sair com Trey em Johnsonville ou algo assim. Mas pelo que você entende, quero dizer, eles eram amigáveis um com o outro, de certa forma. Sim, senhor. Eu acredito que eles eram amigos. Eu não sei o que aconteceu naquela noite ou o que rolou para isso acontecer, mas nunca houve realmente uma rivalidade ruim entre nenhum deles. Como foi para você o momento em que te disseram que ele foi quem, segundo os policiais, fez isso com o Trey? Eu fiquei principalmente em choque. Não entendi porque pensei que fosse alguém com quem o Trey tivesse tido algum desentendimento, mesmo ele nunca tendo discutido com ninguém. Eu não achei que seria alguém com quem o Trey estava sempre junto e indo à praia. Você já tinha conhecido a Diana? Aquela noite foi a primeira vez que eu conheci ela. E de novo, eu sei que tem coisas que você pode dizer e outras que não pode, mas ela ainda estava na cena. Acho que você a viu lá quando saiu. Sim, senhor, ela ainda estava na cena. Ela ficou na cena até ele ir pro hospital e depois ela foi pro hospital. A mãe dele e o pessoal só souberam quando cheguei lá ou quando outras crianças avisaram, porque não era eu quem podia contar pelo telefone, mesmo tendo sido eu quem ligou. E eu sei só de ler o relatório policial. E quero dizer, você estava lá, que parecia ser uma cena muito caótica, com muita emoção e pessoas gritando. Quero dizer, o que... Como era a linguagem corporal dela quando você a encontrou pela primeira vez naquela situação? Parecia o quê? Como foi naquele momento? Ela me deixou confusa, pois agia como se não soubesse o que estava acontecendo, como se estivesse machucada. E então, não sei, ela simplesmente, quando se afastou das pessoas, eu só. Ela tinha uma expressão no rosto e eu realmente não entendi. Era tipo um olhar de raiva ou como era? Ela só. Parecia que quando estava na frente das pessoas, ela estava meio surtando como a gente, mas quando se afastou, parecia calma. Tipo, ela ligou para os pais dela, contou para eles o que estava acontecendo e ela estava
A voz dela tremia, mas permanecia calma ao telefone com os pais. E uma pergunta parecida com a que eu fiz pro Devin. Porque, sabe, quando sai a notícia de que ela estava namorando essa pessoa que faleceu, aí perdeu a vida de uma forma tão terrível, e aí, segundo a polícia, disseram que ela foi a mentora de tudo. Tipo, como foi pra você quando o nome dela apareceu pela primeira vez? Você vê a foto dela na delegacia e ouve o que os policiais dizem que ela fez. Eu simplesmente não sabia o que dizer, porque, sabe, o Trey era o tipo de pessoa que todo mundo amava. Ninguém realmente tinha nada de que não gostasse nele. Então eu simplesmente não entendi o que fez ela fazer isso. Trey é assim, se você diz que não quer ficar com ele, ele aceita numa boa. Ele pode ficar magoado, mas vai seguir em frente. Pra mim não é tão grave. E eu sei que tem havido muitas, pelo menos fora da sua comunidade, perguntas sobre a fiança, porque 7 dos 9 suspeitos estão soltos sob fiança. Quais foram as reações? Quero dizer, sua família, amigos e alguns desses suspeitos, na verdade, todos os 7 em liberdade, sob fiança de $20.000, o que é pouco para acusados de assassinato. Nós estamos principalmente com raiva porque eles realmente saíram sob fiança. Nós não entendemos, todos eles ajudaram de alguma forma. Não entendemos como eles conseguiram fiança mesmo sendo acusados de assassinato. Nós temos aquela foto de Braylon Thompson e Jaden Elclair do lado de fora do centro de detenção do condado de Florence. Contatamos as autoridades que informaram já conhecer a foto. Se você viu isso, qual foi a sua reação ao vê-los posando, sabendo do que eles são acusados? Sinto que eles acham engraçado, mas não vejo simpatia ou remorso neles. E eles sabem que saíram praticamente impunes agora, então eu só acho que eles acham que é uma piada. Não sei se você viu, acho que foi a Corine ou Corine Belviso. Ela tinha postado o GoFundMe para Trey Wright na página dela do Facebook alguns dias depois. Se você tivesse visto, agora ela também foi acusada e liberada sob fiança. Como você reagiu ao ver isso? Eu já esperava isso, pois Corinne tentou falar comigo naquela noite, mas já sabia o que tinha acontecido e não quis ouvir ela. E ela só ficava tipo, eu só vim até aqui, eu não fiz nada. Eu não acreditei nem um pouco e ainda não acredito. Ela tentou dizer que eu não precisava ver o Trey na ambulância, mas já o tinha visto ser baleado e cair. Então, o que a ambulância mudaria? E para você, quero dizer, vir aqui e falar sobre isso, eu sei que não é fácil. E eu sei que você já deu algumas outras entrevistas. Sua família está falando. Por que é importante para você falar sobre Trey Wright? Quero apenas que conheçam a história dele e que eles não fiquem impunes. Eu só não quero que isso passe despercebido, porque no mundo de hoje está muito ruim com adolescentes sendo baleados e adolescentes matando outros adolescentes. Sobre o que é isso? Essa é a questão para mim, vendo de fora. Sabe, vendo o Snapchat, eu conheço o Devin Raper, tem uma foto dele segurando uma arma e mostrando ela para a câmera. E você tem essa cena terrível. Eles também podem ser presos por muito tempo. E eles simplesmente, parecia que, como é que essas pessoas não parecem levar a acusação a sério, pelo menos pelo que vimos nessas postagens nas redes sociais? Não entendo isso, porque todos sabem qual foi seu papel nisso. E a maioria deles, a Devin estava ligando para um amigo em comum do Trey e basicamente rindo antes de ser preso, dizendo que a polícia não ia atrás dele e basicamente só provocando a gente e nos assediando pelo telefone. E até você. Você foi assediado pelo telefone pelo Devin? Ele não falou nada diretamente pra mim, mas foi um grupo da nossa família e amigos do Trey que se juntaram em volta do telefone pra ouvir o que o Devin tinha a dizer, porque ele tentou dizer que não tinha feito nada. Tem algo que deixei passar ou que você quer que as pessoas saibam, já que agora há tanta atenção nessa história?
Eu espero que as pessoas entendam que esse não é o caminho certo, não concordo com violência. Eu realmente acho que a maioria das situações poderia ser resolvida com diálogo em vez de precisar partir para o físico ou para a violência. De novo, Trey Wright parecia um ótimo cara, alguém com quem você queria ser amigo. Jasmine, sinto muito pela sua perda. Obrigado por conversar com a gente. Mais uma vez, eu sei que isso não é fácil, mas nós realmente agradecemos pelo seu tempo. Sim, senhor. Obrigada a todos vocês. Isso é tudo para o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.